E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Chegou aos 40 anos e não conquistou nada. Você é a maioria. Pera, como assim maioria? Você quer dizer que tem mais gente na mesma situação que eu? Rapaz, eu não sei se eu fico feliz por não ser o único ou fico triste por ter mais gente assim. Ah, é complicado. Para você que está aí do outro lado, está próximo dos 40, ou já passou um pouco, está com 40, 50 ou mais aí, enfim, Eu tô com 42. e não conquistou nada, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que hoje existe um mecanismo aí, na verdade, promovendo informações que muitas vezes nem são coerentes. Mas, devido ao fato realmente da gente estar se comparando sempre a outras pessoas, é claro que a gente tem hora que acaba ficando um pouco deprimido. Eu É, não nego, não nego. Principalmente quando eu comparo a minha vida com alguns amigos. Tem um amigo em específico. Porque nós 2 tínhamos o mesmo sonho de emprego e nós 2 começamos a estudar para esse emprego na mesma época, mas existia um momento que teve uma virada para ele e para mim, só que no meu caso deu ruim e eu me fudi, porque ambos precisávamos comprar um PC. Eu ia receber uma herança do meu falecido pai, de uma poupança que ele fez quando eu era bebê. Não foi exatamente meu pai, foi a família dele que fez. Eu ia receber essa pequena herança, essa pequena poupança, mas eu só podia pegar ela quando tivesse 18. Eu fiz 18, cheguei lá no banco, o banco disse: "Não, não, não tem mais dinheiro aqui não. O Banco Central levou porque pararam de depositar dinheiro", sabe. Eu não podia tirar antes dos 18 e como ninguém foi lá continuar atualizando a conta, eu perdi o dinheiro. Aí eu não pude comprar o PC. Só que esse meu amigo, ele pode comprar o PC. Aconteceu um negócio lá e ele comprou o PC. Então ele continuou estudando para essa carreira. Agora ele tá muito bem de vida e eu me fudi. compreendo essa situação porque eu passei por isso. Eu tinha a impressão que eu era o único sujeito que não tinha me destacado no mundo, que não tinha conseguido aí fazer absolutamente nada. E detalhe, não tinha feito nada trabalhando bastante. É impressionante. Bom, mas vamos lá. Então o que, que acontece? Para quem é aí de 70, 80, sei lá, enfim, né, que tenha mais que 40 e está frustrado nesse exato momento ou frustrada por não ter conseguido comprar um carro ainda, por não ter conseguido comprar um terreno, uma casa. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu acho porque mesmo agora com 42 anos, eu ainda sou muito baixo orçamento. Eu provavelmente nunca vou ter um carro, uma casa, nem nada do tipo. E, tipo, a minha vida financeira já foi resetada 2 vezes. Quando eu era criança, eh, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 12 anos, a minha mãe abandonou a casa dela com o meu padrasto e a gente saiu sem nada no corpo, só com a roupa do corpo mesmo, sem nada. Foi o primeiro reset. Aconteceu isso de novo, quando eu tinha 13 anos. Então, tipo, foi resetar minha vida 2 vezes. Em alguns lugares o pessoal fala lote, né? Enfim, vocês são a grande maioria e eu fiz parte dessa grande maioria. Agora, eu entendo que muitas pessoas estão ficando frustradas hoje porque a moda é ter ao invés realmente de ser. Né? O ser está perdendo realmente aí o valor que se tinha. E o valor ficando esquecido, o que acaba predominando é preço. Então as pessoas acabam mostrando aquilo que elas compram e acabam tendo um mérito por isso sem critério mais nenhum. Não interessa se você foi solidário a sua vida inteira, não interessa se você foi bom a sua vida inteira, se você é bom ou boa, né? Se você procura realmente ser caridoso, caridosa, fazer aquilo que está ao seu alcance para o seu semelhante, nada disso importa. O que importa realmente hoje, nesse mundo de consumismo aí, né, que vivemos, é realmente o que você tem. Ah, talvez, mas sinceramente, eu não quero provar nada pra ninguém. Então eu não me importo com a opinião alheia. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu tento deixar a mim feliz, a mais ninguém. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Então essas coisas aí de você tentar parecer ser melhor do que é, pra mim é inútil. Não faz diferença nenhuma. Isso é fato.
Você percebe nas famílias, aqueles que se destacam um pouco mais a nível financeiro, acabam sendo os queridinhos, né? Então, é algo realmente muito delicado esse momento, né? Para a grande maioria das pessoas que acabam não tendo tanto ou não tiveram tantas oportunidades, né? Eu compreendo muito que a educação ela veio fraquejando no decorrer do tempo, e é claro que sempre vão existir pessoas que se destacam, independente das limitações. Mas quando a educação, na verdade, vem fraquejando, isso acaba apontando, na verdade, um futuro não tão bom assim. Porque as pessoas, quando não têm instrução, elas acabam sendo manipuladas pelo sistema, manipuladas pela política e acabam, no final das contas, não conseguindo reivindicar aquilo que elas realmente têm direito, pelo fato de ter pouca informação devido à má qualidade da educação. E acredito que a maior parte das pessoas que não conseguiram ter um resultado satisfatório, como eu, não tiveram direito a uma educação, pelo menos média. A minha foi bem fraca. A minha realmente foi bem fraca. Até o meu inglês, ele é autodidata. E isso tem muito efeito na vida das pessoas, a educação, porque quando você recebe uma educação de qualidade, quando você tem direito a estar estudando em um colégio bom, que ofereça realmente aquilo que você precisa. O que você precisa? Você precisa, na verdade, de uma bagagem para que você possa depois conduzir a sua vida de forma satisfatória. Né? Mas muitas vezes a gente acaba não tendo, vamos dizer assim, essa percepção quando deveria, né? E os pais da grande maioria também não tiveram direito a isso, então como, na verdade, pontuar? Como que o pai poderia saber se o filho está recebendo ou a filha está recebendo uma educação de qualidade, sendo que eles não tinham recebido essa educação? Olha a cegueira que a falta de conhecimento acaba trazendo. Bom, e daí então, o que acontece? Hoje, devido realmente a esse consumismo aí acelerado, né, desacerbado que seja, as pessoas acabam realmente mostrando demais aí aquilo que elas estão consumindo a todo momento, e a internet, no final das contas, que é uma magnífica ferramenta. Isso aí, cara, acontece porque o pessoal fica querendo massagear o ego. Eu, por exemplo, eu não tenho esse negócio de querer massagear o ego, então eu não fico tirando foto e postando em rede social e tal. O pessoal que gosta de ficar massageando o ego e fica tirando 1 milhão de fotos para postar. Olha, eu comprei isso, agora eu tenho um carro, agora eu ganhei uma promoção e tudo mais, e fica mostrando a vida inteirinha na vida social. Na rede social, vida social. Ela está sempre promovendo esses feitos, né? Porque as pessoas estão lá nas redes sociais, muitas vezes acabam nem sendo aquilo que realmente você está vendo, mas acaba te impressionando de uma certa forma. E levando uma informação que muitas vezes nem é verdadeira. Porque a gente não conhece aí a essência de todos, mas de qualquer forma acabamos ficando mais frustrados ainda. Ah, o fulano de tal comprou um carro. Você não sabe se tem lá um monte de parcela para pagar, mas comprou. Ah, o fulano de tal comprou uma moto, né? Você não sabe como que é a situação, mas comprou. Enfim, tá? Então eu acho que tudo isso, essa quantidade, essa avalanche de informação, né, que a internet acaba oferecendo para aquelas pessoas que são adeptas aí a esses meios, né, a esses canais de comunicação, acaba prejudicando um pouco. Então, o meu conselho para você que ainda não conseguiu nada e pretende conseguir, pretende realmente alcançar, é que você se afaste realmente um pouco, pelo menos, né, por hora, dessas redes sociais aí, para que você pare de ficar se comparando a outras pessoas, entendendo que é natural que você se compare. No meu caso já é natural fazer isso, então eu já me afasto um pouco. Não muito, porque eu ainda tenho que gerenciar as redes sociais do meu canal, né, senão eu não teria canal, né. Mas eu gosto um pouco de solidão, sabe, eu não sou tão ligado não. Bom, a partir do momento que você se afastou um pouco da internet, você já vai entender que vai melhorar bastante. Por quê? Porque você deixa de ficar pensando nos outros, você foca mais em você. Quando você foca mais em você, você passa a buscar mecanismos, buscar opções realmente para que você alcance aquilo que você deseja. E eu vou dizer para você, isso realmente funciona. E foi isso que eu fiz. Antes de mais nada, tá? Depois, uma outra coisa que a maior parte das pessoas não conseguem entender é que para se alcançar aí o básico, não é necessário muita energia. O que é o básico? Para se alcançar aí uma casa popular, um carro popular, não é necessário tanto esforço assim. Só é necessário se organizar, tá? Agora, No meu caso, como eu já sou baixo orçamento, a menos que eu consiga um emprego bem melhor, que eu não vou conseguir onde eu moro, ou então sacrifique meu canal para conseguir ir trabalhar para fora e coisa do tipo, não tem como eu conseguir não. Mas eu também não anseio por essas coisas, sabe. Eu sei que eu não vou ter um carro, mas eu também não anseio por ter um. E
não anseio por ter uma casa e tudo mais. Não, pra mim tá bom. Se eu seguir no ritmo que eu tô, pelo resto da vida, assim, morando de casa de aluguel, trabalhando com as coisas que eu já trabalho, e a minha qualidade de vida não diminui do que está, eu já estou satisfeito e feliz. E eu quero só manter a minha felicidade. E no momento, a minha felicidade é trabalhar com as coisas que eu já trabalho e manter esse meu hobby, que é esse canal de reacts e o meu canal de games. Se o seu sonho realmente for um sonho maior do que esse, se você realmente tem o desejo de viver aí muito bem a nível financeiro, é claro que vai ser necessário um pouco mais de energia. Para quê? Para que você consiga romper a bolha. Qual é a bolha? É a bolha que segura a maior parte das pessoas vivendo a vida que elas vivem. Essa é a bolha. A bolha da falta de informação, a bolha da falta de incentivo, a bolha da infração, né? A bolha da suposta crise que existe. Né? Então, assim, tudo isso, no final das contas, são informações que estão na cabeça da gente a todo momento, né? Porque as pessoas, na verdade, estão vivendo isso de certa forma. E você não deve viver isso. Você deve pensar, antes de mais nada, que dentro das suas condições existe uma infinidade de possibilidades. Bom, e agora eu quero falar um pouquinho de mim, tá? Então, o que, que acontece? Eu cheguei nos meus 33, 32, 33 anos de idade sem nada, absolutamente nada. Mas assim, tive uma vida muito uma vida muito desordenada, uma vida muito bagunçada. Essa é a verdade. A minha não foi exatamente bagunçada, a minha foi azarada pra caralho. Vai ser azarada assim, viu, bicho? Olha, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Pouco tempo depois, minha mãe arranjou outro cara. Esse cara era um saco. Ela passou ainda, acho que 6 anos com ele, sem nunca suportar o doido. Ela sempre me conta o quanto ela detestava ficar com ele. Aí, tipo, depois arranjou outro, e passou pouco tempo e tudo mais. Ah, meu Deus, foi tenso. Foi tenso. E essas resetadas que eu levei, foi mais tenso ainda. E não aproveitei as oportunidades realmente que eu tive de forma satisfatória, eu acredito, porque era um tempo ainda que muita gente não tinha oportunidade, né? Estou dizendo o tempo da escola, tempo do ginásio, né? E daí então eu não aproveitei muito bem o tempo e fui, na verdade, né, crescendo conforme o tempo foi passando, me tornando mais velho e cheguei realmente na cidade sem ter absolutamente nada. E a primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando a ficha caiu, e a ficha caiu da seguinte forma: eu falei, pô, já estou com 32, 33 anos de idade e não tenho nada. Quanto tempo será que eu vou poder permanecer aqui na face da Terra? Quanto tempo será que eu vou poder estar aqui aproveitando essa minha vida? E eu falei, talvez, em cima de uma perspectiva né, de vida no Brasil, eu talvez não terei tanto tempo assim, já vivi vai, um pouco menos de meia vida, ou talvez meia vida, não sei. Será que não está na hora realmente de começar a pensar nas coisas e esquecer um pouquinho do que sempre disseram que eu deveria fazer? Esquecer um pouquinho dos outros e começar a pensar mais em mim. Foi o que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi entender que era necessário tomar um rumo diferente na vida, porque por vias convencionais eu não alcançaria aquilo que realmente eu desejava. E é claro que o que eu desejava lá atrás era realmente muito grande, porém, eu sabia que o primeiro passo era conseguir o básico. E o que era o básico? Numa terra em que se não tinha um carrinho para andar, um automóvel para andar, então precisaria de um automóvel. Né? Uma moto que fosse, precisaria de um terreno ou de uma casa, para que realmente eu pudesse né, estar ali morando. Então, eu entendi naquele exato momento que a distância para essas coisas básicas, a distância financeira, da onde eu estava para onde eu pretendia chegar ali, né, naquele primeiro degrau ali, naquele primeiro estágio básico, já era muito distante. Então, imagina para que eu chegasse realmente aonde eu sempre sonhei, que era ter aí bastante, que era realmente poder ter dinheiro suficiente para promover aí coisas boas, né? E é claro que eu confesso para você que o tempo passou, né? Já se passaram mais de 5 anos e eu não consegui chegar, é claro, aonde eu desejo ainda, porque o meu sonho realmente é grande. E é um conselho que eu deixo para vocês aí, sonhem grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, tá? Pode ter certeza. É, mas tem diferença, porque se você sonhar grande demais, você pode, digamos, acabar tendo aquelas consequências do hype, né? E se você conseguir aquilo que você sempre sonhou tão grande,
a felicidade vai ser razoável, porque é algo que você já esperava. Agora, se você não conseguir, devido ao hype ser grande demais, a decepção vai ser gigantesca. Agora, se o seu sonho for pequenininho, você vai ficar razoavelmente feliz. É, consegui, consegui. E se não conseguir, a sua decepção vai ser pequenininha. Ah, não consegui, é uma pena. Ah, deixa pra lá. Não era um sonho tão grande mesmo, sabe? Então, sonhar grande demais, a decepção pode ser muito maior. Bom, mas enfim, eu não consegui chegar. Ah, e uma outra coisa: sonhem grande, porque se vocês atingirem 10% de um sonho gigantesco, pode ter certeza que você já ficará muito melhor do que você estava quando começou a sonhar. Tá? E É, mas sonho grande demais também gera burnout. Porque a pessoa fica sentindo que nunca chega lá, sabe? Então, tem os contra também, cara. Não pense que só tem positivo, não. Tem os contra. eu já vou continuar essa história, né? Que eu quero que sirva realmente de inspiração para você que quer aí, mudar a sua vida financeira, que está aí talvez desiludido, deprimido, deprimida, né? Desanimado, desanimada. Então eu já vou continuar, mas antes de mais nada eu quero pedir aí a gentileza para você realmente não se esquecer de se inscrever aí no canal, dar um apoio. De certa forma, todo dia estou aí tentando fazer bem para as pessoas. E a única coisa, na verdade, que estou pedindo é que você se inscreva aí no canal, que você realmente deixe um joinha e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que estão aí, na verdade, precisando de uma palavra amiga. Esse é o intuito, o objetivo. E é claro, né, que esses conteúdos abram portas aí para que vocês realmente tenham a mesma, criem a mesma oportunidade que eu acabei criando. É isso aí. É nóis, é nóis. Compartilha aí com seus amigos. E se não gostar, compartilha com os inimigos. Tá? E é claro, né, que passem esse resultado que eu tenho hoje em muito. Bom, mas enfim, voltando. Então, o sonho ele é muito importante sim, e eu sabia que estava distante, fazendo, né, voltando só um pouquinho aí. Então, a primeira coisa que eu precisava mudar dentro desse contexto era a forma a qual eu ganhava dinheiro. Como que eu ganhava dinheiro? Métodos convencionais. Eu ganhava dinheiro com a minha carteirinha registrada, ganhando aí, na época, acho que era 1.500, R$ 1.800. Né? Depois eu recebi um mintinho, foi para dois, nossa, eu fiquei numa alegria tremenda. Bom, mas enfim, parece ser tão pouco dinheiro hoje, e na época era menos do que hoje, tô brincando. Na época era um pouquinho mais do que hoje, né, o dinheiro, porque as coisas custavam menos, né, quem, na verdade, aí... Não é exatamente que as coisas custavam menos. É porque o dinheiro valia mais. Como o dinheiro valia mais, as coisas ficavam baratas. Agora, como o dinheiro vale bem menos, as coisas ficam mais caras. um pouquinho mais de idade vai se lembrar que há pouco tempo atrás, não é tanto tempo, sei lá, se a gente for falar de 20 anos para cá, eu percebi uma mudança exagerada assim na inflação, né? Não estou reclamando, estou dizendo que eu percebi, é fato, né? Eu me recordo do preço do álcool a 30 centavos aí, há 20 anos atrás aí, né? 30, 60 centavos aí, me recordo desses valores, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Bom, mas enfim, e hoje a gente entende que realmente a situação mudou e muito, né? Mudou e muito. Então, com relação aí aos preços, né? E os ganhos aí, parece que da maior parte das pessoas continua sendo o mesmo. Então, os preços aumentaram e os ganhos continuam sendo o mesmo. Isso É, comigo aconteceu exatamente isso. Os meus ganhos eram o mesmo de muito tempo atrás, mas o preço de tudo aumentou. Então, basicamente, eu estou bem mais pobre do que já fui. reduz aí o poder de compra das pessoas, né? Mas não é o fim do mundo. Você deve pensar o quê? Se você continuar, então, trabalhando em vias convencionais, né, com a sua carteira registrada, sendo um assalariado, se você continuar dessa forma, a tendência é a inflação continuar subindo, o seu salário não acompanhar e você acabar virando aí um pobre funcional. Eu não quero nem chegar aí a falar de uma situação de pior do que essa. Pobre funcional. O que seria um pobre funcional? Seria uma pessoa que está trabalhando e não tem condições de. Está trabalhando e muito, e não tem condições de arcar aí com o básico. E não fique envergonhado ou envergonhada, não. Existem muitas pessoas hoje que estão sofrendo realmente desse mal. E é claro que existem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade porque elas não têm tanto conhecimento, talvez elas, pelo fato de não terem esse conhecimento, essas oportunidades, elas acabam não enxergando, né? Como, por exemplo, a oportunidade de empreender, de vender alguma coisa. Né? E para vender alguma coisa, para empreender, você pode começar aí dentro da sua família, família, amigos, você pode vender na rua, no bairro, na sua cidade, você pode vender através da internet. E é uma No meu caso aqui, o meu trabalho é informal, porque eu trabalho com YouTube e com outra coisinha ali. excelente oportunidade para você sair realmente da vida que você está, tá? E estou dizendo isso para você por quê? Então lá atrás, quando eu não tinha o carro, não tinha realmente nada,
eu vi que estava num caminho não tão satisfatório para que realmente contribuísse a minha chegada onde eu gostaria. E foi daí então que eu tomei essa decisão de mudar aí a minha vida. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi criar aí, buscar primeiro, né, uma conhecimento para ter uma segunda fonte de renda. Então, eu fui pensando em tudo que eu tinha, né, todas as ferramentas, todas as possibilidades. Ferramentas que eu estou dizendo é, por exemplo, eu tenho um computador, eu tenho um celular, a câmera não é boa, o que eu tenho? Eu tenho internet, né? Então, assim, quem eu conheço, né? Todas essas possibilidades são as ferramentas que eu estou dizendo. Então, eu fui pensando em tudo, né? Fui pensando, anotando, tal. Depois que eu pensei em tudo que eu tinha, né? Coisas que eu tinha para vender em casa, objetos que eu não usava, né? Então, fui pensando em tudo isso e pesquisando na internet formas realmente de se ganhar dinheiro. Eu acabei chegando à conclusão que talvez seria mais fácil começar aí, para mim, estou dizendo, né? Devido à localização, o lugar onde eu morava, né? As pessoas que eu conhecia, que eram poucas também pessoas que eu conhecia, eu percebi que era mais fácil eu começar então pela internet. E aí comecei a me empenhar aí nessa questão de buscar conhecimento para começar um negócio na internet, tá? E daí então eu comecei a vender produtos aí de forma, vamos dizer assim, no começo de forma bem desorganizada na internet, né? Mas depois eu fui entendendo um pouco mais do mecanismo e fui realmente melhorando o trabalho e o trabalho foi dando resultado, até que eu conseguisse, então, viver já desse resultado, desse trabalho na internet. E não foi tão difícil assim, tá? Foi mais dedicação aí e realmente fé e força de vontade, é claro. Muitos dos trabalhos que a gente inicia tem que ter dedicação, pessoal. Tem que ter dedicação. Se você ficar fazendo meia boca, você nunca vai sair do canto. Né, que transformou aí esse sonho, né, a princípio, né, em realidade. E quando eu consegui chegar ao faturamento, né, faturamento não, chegar aí a ter o mesmo resultado que eu tinha com o meu trabalho, e não foi tão difícil assim, porque eu já ganhava pouco, né, então foi rápido até para conseguir aí o mesmo resultado que eu tinha trabalhando como funcionário. Eu não pensei duas vezes, né, claro que não foi o primeiro mês, foi o primeiro, o segundo, o terceiro mês, né, eu vi que tinha uma constância e que eu podia realmente fazer mais agora se eu tivesse mais tempo. Então, daí então que eu percebi que as coisas iam caminhando já melhor com relação a essa segunda renda, foi daí que eu pedi realmente a conta do trabalho. Claro que depois que eu pedi a conta, né, eu tomei um choque assim profundo. Né, eu fiquei muito abalado, porque eu falei, agora enrolou o meio de campo, né? Bom, mas enfim, eu acho que fraquejar aí é humano, né? Então, atire a primeira pedra quem nunca fraquejou. Bom, mas aí eu pedi, e aí eu tinha, né, o seguro, para receber, eu recebi o acerto, as férias, tudo, né? Então, isso também me ajudou mais ainda, né? Nesse meio tempo, porque aí eu pude ter uma certa estabilidade já tendo mais tempo. E foi o tempo, na verdade, que me auxiliou muito esse tempo do seguro-desemprego aí. Acho que foram 4 parcelas, né? Que eu recebi desse último emprego, não tinha tanto tempo assim de casa, mas acho que foi isso aí. Umas 4 parcelas, se eu não me engano, na época. E daí então, aí foi força total. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. E detalhe, eu comecei a entender que aí valia a pena se esforçar, porque o resultado realmente vinha. Né? Era diferente lá do meu trabalho, onde eu ainda trabalhava como peão, aí, operário, eu trabalhava braçal, né, na manutenção. Então a pegada era forte, né? E assim, vamos lá, vamos sei o quê, e Jesus Cristo, no final do dia era Dorflex, era paracetamol, era compressa de água quente, era um Ah, porra, tava fazendo igual no jogo ali, onde você sacrifica sua saúde pra ter dinheiro. verdadeiro, né, sarapatel, aí. Sei lá, não pode nem falar que era um verdadeiro sarapatel, porque sarapatel é gostoso, né? E não era nada gostoso. Então, eu não sei nem o que era. Bom, já aproveitando, quem gosta de sarapatel aí, ó, só escrever, eu gosto de sarapatel, né? Então, é isso aí. Bom, mas enfim. Então, o que que acontece? Eu pude perceber realmente que esse era o caminho, né? Por quê? Porque eu me esforçava e o resultado vinha, eu me esforçava e o resultado vinha. E eu falei, ó, a sacada, agora eu não preciso de mais ninguém para estar aí me promovendo. Porque o tempo todo trabalhando como funcionário, sempre você precisa de alguém para te promover, ou de algumas pessoas, né? Às vezes uma, né, no singular, ou às vezes mais. E daí então eu percebi realmente que agora era comigo, a responsabilidade era minha, e eu tinha que me virar, eu tinha que me mexer. E foi assim realmente que eu comecei na internet, que eu comecei realmente a atividade na internet, e ao longo dos tempos, né, já tive um resultado, não vou dizer tão satisfatório assim, estou muito longe ainda daquilo que eu desejo e daquilo que eu percebo que existe possibilidade, mas a grande verdade é que assim, eu já consegui o básico, eu já consegui realmente ter um lugar para trabalhar, né? O lugar é esse, tá vendo? A gente já conseguiu isso, a gente conseguiu uma casa, por mais simples que seja, mas já é nossa, né? E assim, um carrinho para poder aí realmente se locomover e tal, né? Então, hoje já existe uma certa estrutura, né? Já existe aí um caminho um pouco melhor do que antes. Bom, mas eu vejo que existe ainda muito o que se fazer com relação a isso, né? É um espaço ainda muito simples, mas eu entendo que esse muito simples é melhor do que a condição de muitas pessoas a qual
na verdade, só tenho sonho hoje, né? Mas também entendo que lá atrás eu só tinha o sonho, né? E assim, é ele que vai realmente movimentar tudo. Então, fique pensando que eu estou. Não fique pensando também que eu estou aí à frente de muita coisa, né? Porque tem muita gente na minha frente. Agora, a grande verdade é que eu não fico pensando nessas pessoas realmente que estão à frente no sentido de ficar me comparando. Eu, na verdade, eu só entendo que é possível. Né? Quando eu olho para trás, quando eu olho há 5, 6 anos atrás, eu vejo que eu estava na condição que muita gente está hoje, numa condição realmente de só ter aí o dia para trabalhar e a noite para dormir, né? Então, O negócio é você arrumar um emprego, você sempre tenta evoluir, você sempre tenta trabalhar menos ganhando mais. Sempre tenta trabalhar menos e ganhar mais. Mesmo que você já esteja num emprego, digamos assim, seguro, o ideal é sempre também estar procurando por outra coisa que lhe dê mais dinheiro por menos horas de trabalho. Só assim a sua vida melhora. é uma situação realmente delicada porque falta muito, né? Existe muito espaço dentro de uma vida dessa, né? Eu estava trabalhando para sobreviver, quando na verdade deveria pensar um pouco na vida, né? E realmente ter um resultado que pudesse oferecer aí a oportunidade de viver. Essa é a diferença entre uma coisa e outra, né? E também hoje, né, além realmente dos resultados financeiros, eu percebo que existe essa situação que é tempo para viver. Então, você consegue, na verdade, cuidar um pouco mais da saúde, você consegue ter mais conforto, você consegue ter mais comodidade e oferecer isso também para outras pessoas. Né? Da mesma forma que eu estou aqui, ó, eu tenho esse tempo de estar gravando um conteúdo, pensando nessa minha missão, né, nesse meu desejo de melhorar, de transformar a vida de outras pessoas aí. Então, eu acredito que você possa realmente, através dessa minha história, mudar a sua vida, independente da sua situação ou condição. Peço, é claro, desculpas aí pelos alguns erros, né, mas não existe nenhuma gravação aí, né, não existe nenhuma edição. É um conteúdo feito de forma muito simples, para aquelas pessoas que precisam mudar aí a sua vida, de forma geral, a sua vida financeira, e desejam realmente conquistar mais e sair da onde estão insatisfeitas com o trabalho e querem, na verdade, algo novo, algo que traga uma perspectiva, que venha também junto com motivação, inspiração, superação, e é isso aí. Fiquem com Deus e espero realmente que você continue comigo aí por muito tempo e que você realmente faça o melhor possível com esses conteúdos, porque o meu intuito realmente é esse, ver você cada dia melhor. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu! Fui! Eu também quero que todos fiquem cada dia melhor. Eu até vou sempre fazer algumas sugestões. Por exemplo, ele parou de trabalhar a CLT, né? Ele agora virou autônomo. Vocês que são autônomos têm que se lembrar de que, a partir do momento que você é autônomo, você não está mais contribuindo com a pirâmide lá do INSS, que é um sistema de pirâmide, né? Então, vocês têm que fazer a sua própria aposentadoria. Eu recomendo abrir uma pequena empresa ou coisa do tipo, para poder fazer os investimentos e fazer esses investimentos aí em nome da empresa, porque num futuro muito distante, você pode simplesmente deixar a empresa com os seus filhos, netos, essas coisas aí, e você nunca vai perder os investimentos, porque se você for fazer do método normal, deixar no seu nome, para quando virar a herança, os seus filhos receber, o governo pode ir lá e levar uma boquinha lá de 30%, ou sei lá. Porque você sabe que o governo existe só para lhe roubar, né? O governo existe para lhe roubar. Lhe roubar a herança, lhe roubar não sei o quê. O governo só quer isso, quer lhe roubar. Então, vá fazendo o seu pé de meia aí, em investimentos de preferência em dólar fora do Brasil, já que o real está sempre perdendo valor. O dólar também tá, mas ele perde muito mais devagar do que o real. Muito mais devagar. Eu lembro que o real lá no começo ele valia mais que o dólar. Um dólar não chegava a ser um real, não. Agora R$ 6 é um dólar. Para você ver. O dólar perde valor muito mais devagar. Então é melhor sair aí investindo aí em dólar, investindo lá fora. Tem muito canal no YouTube que ensina a investir. E vão lá, fazendo seu pé de meia, porque juros sobre juros, meu amigo, quanto mais tempo, mais o negócio vai ficando cabuloso. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!